Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, na nossa aula de sexta-feira, vocês sabem que nós sempre fazemos uma ponte da literatura para a gramática ou para a ortografia. E hoje nós vamos relembrar um assunto que vocês já estudaram nas séries anteriores, que é a tonicidade. E aí, mais uma vez, você poderia perguntar, mas professor, esse assunto nós vimos no quinto ano, talvez no sexto ano, nas séries subsequentes. Por que a senhora fica retomando esses assuntos? Justamente porque eu vejo nas produções textuais dos alunos uma grande dificuldade na acentuação das palavras. E antes de saber acentuar, você precisa saber esse assunto aqui, ó. Você precisa entender de tonicidade para poder saber acentuar corretamente uma palavra, principalmente depois do novo acordo ortográfico, né? Aí então que você precisa realmente entender, saber sobre tonicidade. Mas o que é tonicidade, professora? Qual é a diferença entre acento tônico e acento gráfico? Muitas vezes os alunos confundem, né? O acento tônico, alunos, ele diz respeito à sílaba forte da palavra. O acento gráfico, ele diz respeito à acentuação gráfica, ao acento escrito em si, que no caso, um exemplo de acento gráfico é o acento circunflexo, é o acento agudo, por exemplo, são exemplos de acentuação gráfica. Então, entenderam a diferença? Acento tônico diz respeito à tonicidade, que é o que nós vamos desenvolver agora. Toda palavra, ela tem um acento tônico, ou seja, ela tem uma sílaba forte. Toda palavra tem um acento gráfico? Não. Nem todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas. Isso vai depender de quê? Da regra. Antes de chegar na regra de acentuação, eu preciso saber sobre tonicidade. Tônico, a palavra tônico, tônica, quer dizer forte. Então, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra, a partir de duas sílabas, sempre ela vai ter sempre essa palavra terá uma sílaba mais forte que a outra, pronunciada de forma mais forte que a outra. Então aqui eu já estou até dizendo como é que eu vou descobrir a sílaba tônica de uma palavra. É através da pronúncia. Só olhando a palavra, dificilmente eu vou conseguir dizer qual é a sílaba tônica dessa palavra. É através da pronúncia, é eu pronunciando. Antes de ver esse exemplo aqui, que é matemática, gostaria de mostrar esses exemplos aqui para vocês. Nós temos três palavras. Como vamos descobrir a sílaba tônica da palavra? Bom, nós sabemos que toda sílaba acentuada graficamente, preste atenção, vou repetir. Toda sílaba que é acentuada graficamente, não tenho nem dúvida, é acentuada graficamente, pois então ela é a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra boné. Boné. Qual foi a que eu pronunciei com mais intensidade? Foi a sílaba né. Então, a sílaba né é a sílaba tônica da palavra boné. É fácil, por quê? Porque ela recebe um acento gráfico, um acento agudo. Então, toda sílaba acentuada é a sílaba mais forte. Mas atenção, palavras como cocada, que não tem acento gráfico nenhum. Como é que eu vou saber? Eu tenho que pronunciar essa palavra corretamente. Se eu pronunciar em sílabas separadas, tem aluno que erra muito isso aqui, porque pronuncia assim, ó, co-ca-da. A sílaba tônica vai cair onde? No dá, porque você pronunciou separado, co-ca-da. A pronúncia está errada. Uma dica bem interessante é você pronunciar a palavra como se você estivesse chamando. Parece esquisito, mas funciona. Quer ver? Vou pronunciar como se eu estivesse chamando. Cocada. Qual foi a sílaba que eu pronunciei mais forte? Cocada. Qual foi a sílaba mais forte? K. Foi o K. Nunca pronuncie separadamente. Pronuncie a sílaba a palavra toda de uma vez. Cocada. Ou então como se você estivesse chamando. Cocada. Qual é a sílaba mais forte? O K. Fica fácil, né?
No caso da palavra dúvida, a palavra dúvida, a sílaba du é acentuada, não é? Então, se ela é acentuada graficamente, então essa aqui será a sílaba tônica dessa palavra. E eu posso recorrer à técnicazinha. Dúvida. Qual foi a sílaba mais forte? Du, tá? Então, agora vamos à posição da sílaba tônica. Bom, para eu saber se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é importante que eu saiba a posição. Onde está a sílaba tônica? Está na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba? E como eu conto, professora? Como é que eu sei que uma sílaba tônica é a última e a penúltima? Quando é que eu sei? Será que eu não vou misturar? É assim, para eu saber a posição da sílaba tônica, eu começo a observar da última sílaba da palavra para o início. Então, na palavra matemática, a sílaba última, a última sílaba, no caso, é K. A penúltima sílaba é ti. E a antepenúltima sílaba é ma. E as outras, professora? Bom, para o assunto de tonicidade, só importa eu saber a posição da última, da penúltima e da antepenúltima sílaba, entendido? Nunca contar do início para o final da palavra, sempre do final para o início da palavra. E já aproveitando, na palavra matemática, a sílaba tônica é ma. A sílaba ma é a antepenúltima sílaba. Sabendo disto, eu posso agora avançar o estudo e saber que uma palavra é oxítona quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, cai na última sílaba. Uma palavra é paroxítona quando a sílaba tônica cai na penúltima sílaba. Uma palavra é proparoxítona quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. E aqui nós vamos ver algumas palavras. A palavra, vou trocar aqui de pincel. A palavra café. Vamos pronunciar chamando café. Esquisito, né? E até engraçado, mas funciona. A sílaba tônica é fé, café. E ela é acentuada. Outra palavra, cipó. A sílaba tônica é ó. E ela também é acentuada. Fica fácil também de identificar. Saci. A sílaba tônica é si. E não é acentuada. A professora deveria ser. Não, por quê? A regra não diz assim, que é outra coisa que nós vamos ver mais na frente, as regras de acentuação. Toda oxítona é acentuada? Não, não, tem a regra. Nem toda oxítona é acentuada, então não saia colocando acento em tudo quanto é oxítona, não. Algumas oxítonas são acentuadas e outras não. Vai depender de quê? Da regra, que nós vamos ver mais à frente. Por enquanto eu quero só que vocês saibam o que é uma sílaba tônica, a posição da sílaba tônica e a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, tá certo? Chegar, chegar. A sílaba tônica é ga. E veja que todas elas, a sílaba tônica é a última, portanto, todas as palavras são oxítonas. Vamos adiante. Útil. Útil. Veja que eu pronunciei com mais força. Útil. Preto. Preto. A sílaba tônica é pre. E não pretó. Viu? Se eu disser pretó, estou pronunciando com errado. Eu pronuncio preto. A sílaba tônica é pre. Festa. Festa e não festa. Entenderam a diferença? Basta saber pronunciar as palavras. Parece engraçado, mas só precisa saber pronunciar. Festa. A sílaba tônica é fes e não tá. Armário. Armário. Ma. Sílaba tônica, ma.
e não armario. Entenderam? Então, qual é a posição dessas sílabas tônicas? A penúltima. Essa aqui é a última, tio, e essa aqui é a penúltima. Portanto, todas elas são paroxítonas. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Vamos fazer a análise dessas palavras. Lâmpada, lâmpada. A sílaba tônica é lã e é acentuada. Cômoda, cômoda. A sílaba tônica é co e é acentuada. Árvore, árvore. A sílaba tônica é ar e é acentuada. Tônico, tônico. A sílaba tônica é to e não tônico. Porque se você pronunciar errado, a sílaba tônica no ni é tônico e não é tônico. Tônico. A sílaba tônica é no to. O que vocês observaram de comum entre essas palavras? Todas elas têm como sílaba tônica a antepenúltima. E todas elas são acentuadas. Aqui sim vale a regra de dizer que todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Professora, todas as oxítonas são acentuadas? Não. Todas as paroxítonas são acentuadas? Não. Todas as proparoxítonas são acentuadas? Sim. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Revisando. Acento tônico é o acento da fala, é o acento da pronúncia, é a sílaba mais forte. Acento gráfico é o acento da escrita, é o acento agudo, o acento circunflexo, por exemplo. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. A posição da sílaba tônica pode estar na última, penúltima ou antepenúltima. No caso de matemática, antepenúltima. Quando que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Quando que uma palavra é paroxítona? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Quando que uma palavra é proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Espero que vocês tenham entendido a aula e eu vou explicar lá no grupo do WhatsApp como será a nossa atividade de interação online e atividade de casa. Até a próxima!